A gente viu a notícia de que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal para concluir o inquérito das fake news, que agora em março, no dia 14, completa 7 anos, né? Que é uma coisa inacreditável, né? Um inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal há 7 anos, um inquérito sem foco, um inquérito sem um ponto central, um inquérito vago, que o Supremo vai, o Alexandre de Moraes vai, o Dias Toffoli ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal quando esse inquérito foi instaurado, e vai encaixando qualquer um. O último personagem que ele encaixou foi o presidente da Unafisco, que protestou contra uma decisão dele, Alexandre de Moraes, de determinar uma investigação ampla, também muito questionável, contra um suposto vazamento, ou a respeito de um suposto vazamento na Receita Federal de informações que ele pediu para levantar a respeito de mais de 100 autoridades e pessoas ligadas a essas autoridades, na verdade 120 e tantas pessoas, considerando as autoridades e os parentes, para ver se a Receita Federal tinha vazado, tinha tido acesso a alguma informação dessas pessoas. Uma coisa inacreditável, sem um foco, sem um eixo central, nada. O presidente da Unafisco protestou, foi chamado a depor. Sexta-feira teve que depor na Polícia Federal porque o Alexandre de Moraes determinou. E aí, eu queria chamar a atenção para esse caso por dois ângulos, ou sob dois ângulos diferentes. O primeiro é que isso nunca tinha acontecido na história do Supremo Tribunal Federal, ainda que, em outras ocasiões, integrantes do Supremo Tribunal Federal já tivessem vivido aquilo que, no argumento do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes, atingiu os ministros neste 2019, quando começou tudo. E que serviu de pretexto para fazer, inclusive, censura à imprensa. Mas, no julgamento do Mensalão, por exemplo, 2012, o relator era o Joaquim Barbosa, que já não está mais no tribunal. E o Joaquim Barbosa recebeu ameaças de morte, recebeu mensagens com referência a armas, intimidação à família dele. E o que aconteceu quando o Joaquim Barbosa foi vítima disso? A segurança do Supremo acionou a Polícia Federal abriu investigação, o Ministério Público acompanhou o caso e o Supremo Tribunal Federal não abriu um inquérito próprio. 2017, o ministro Gilmar Mendes passou a receber ameaças, virou alvo de campanha agressiva nas redes sociais. O que aconteceu? A Polícia Federal investigou o caso, o Ministério Público supervisionou e o Supremo Tribunal Federal não entrou no caso. Ministra Carmen Lúcia, mesma coisa, ameaças, hostilidades. O que aconteceu? A Polícia Federal abriu o inquérito, foi investigar, o Ministério Público acompanhou. Aí chega 2019 e o Dias Toffoli resolve, como presidente, que ele não quer mais desse jeito. Que ele não quer. Que a Constituição brasileira, que é montada de forma a que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, acompanhe, supervisione, abra os processos, seja escanteada. Porque, a rigor, um inquérito supervisionado pelo Supremo ou pelo Ministério Público tem como investigador a Polícia Federal. E é a Polícia Federal que investiga sob as ordens do Alexandre de Moraes. Era a Polícia Federal que investigava sob as ordens, o comando, a supervisão do Ministério Público. Então, na verdade, o que o Supremo Tribunal fez foi escantear um poder constituído pela Constituição. O poder constituído, o Ministério Público. O Ministério Público, a gente não acredita neles. Quando foi aberto esse inquérito, a procuradora Raquel Dodge, na época, Procuradora-Geral da República, pediu arquivamento, argumentando que o Supremo não pode ser vítima, investigador e juiz. Ignoraram, rejeitaram. O Alexandre de Moraes rejeitou. Depois o pleno do Supremo Tribunal Federal rejeitou também. Isso foi no ano 2020. Foi confirmado que o procedimento era legal, deveria ser tocado assim, o que é inacreditável. Inacreditável. Agora, olha que interessante, que eu acho que vale a pena a gente recuperar. Então,
eu falei dois ângulos, né? O primeiro ângulo é, na história do Supremo, isso é novidade. Agora, vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos conheceram ameaça de morte contra juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, Samuel Alito, e mais um terceiro juiz que também, esse foi um caso mais grave, que é o Brett Kavanaugh, que o camarada identificaram a pessoa que portava uma arma e ele mesmo dizia que ia matar o juiz. Lá chama juiz, não chama ministro. Como é que começou essa história? Em 1970, uma mulher que vivia no Texas, ela descobriu que estava grávida e ela não queria levar a gestação adiante, queria poder fazer o aborto. Para não ser identificada, ela adotou um nome fictício, que é Jane Roe, e ela moveu um processo, porque lá o processo é contra uma pessoa, né? O que era o promotor do Estado, porque a legislação não permitia o aborto. Então, é um caso clássico que foi julgado na Suprema Corte em 1973, Roe, que é Jane Roe, ela não chama Jane, e ela já faleceu, Roe versus Wade. Wade era o promotor. Então, Roe versus Wade, em qualquer estudante de direito vai estudar Roe versus Wade, que foi um caso emblemático, porque foi um caso que em 73 a Suprema Corte, por 7-2, definiu que podia fazer aborto. Então foi uma mudança, foi uma revolução nos Estados Unidos a partir da história de uma jovem que, aliás, nem pôde fazer o aborto, porque a gravidez não fica mais longa só porque o processo demora. O processo demorou tanto que não pôde fazer o aborto. Então, a criança nasceu, ela morreu, a criança foi identificada depois, quando chegou aos 30 anos, se soube quem era. Mas o fato é que ela conseguiu uma vitória impressionante nos Estados Unidos. Só que, isso foi Roe versus Wade, isso demorou um tempão. Só que, em 2018, o estado do Mississippi aprovou uma lei proibindo o aborto depois de 15 semanas. E aí, um secretário de saúde do Mississippi entrou na justiça contra uma clínica que fazia aborto. Então, de Roe versus Wade, surgiu o caso Dobbs versus Jackson. Dobbs era o sobrenome do secretário, Jackson, o nome da clínica. E o assunto correu, foi parar na Suprema Corte. 2022, por 5-4, eles derrubaram o precedente do Roe versus Wade. Olha que revolução! Os americanos em 73 liberaram o aborto. Em 2002 disseram, olha, não é mais um direito. Cabe aos estados, como era antes. Cabe aos estados, agora vocês resolvam aí. Bom, foi uma confusão, porque na verdade foi uma mudança de composição do Supremo Tribunal, da Suprema Corte Americana, que era liberal e ficou conservadora, e derrubaram por 5-4. Bom, o Samuel Alito, o Clarence Thomas e o Kavanaugh formavam entre os que votaram contra o aborto. E aí começou uma movimentação, por isso eu voltei para 1970, começou uma mobilização contra os caras, e aí teve ameaça de morte, e-mail, mensagem nas redes e o diabo. Nós estamos falando da Corte Suprema mais importante do mundo, porque é do país mais importante do mundo, ainda que a nossa Suprema Corte seja mais importante para nós, porque a nossa, a mais famosa, que é a referência para tudo, é a Suprema Corte Americana. Como é que funciona lá? Os juízes mais poderosos do mundo. Eles têm bomba atômica, né? Você pode ligar para o Trump e falar, aperta um botão aqui e tal. O que eles fazem? Eles vão lá e fazem uma denúncia. Como uma pessoa normal. Eles vão lá e fazem uma denúncia. E tem um departamento nos Estados Unidos, que é subordinado ao Departamento de Justiça, que, por sua vez, aciona o FBI. Ou seja, é como se fosse o Ministério Público, não é, porque é o Executivo que investiga, o departamento que acompanha é o Ministério da Justiça deles, é o US Marshal Service. Eles vão lá e investigam. E a Suprema Corte faz o quê? Nada. Nada. Ela é vítima. Então ela não faz nada, ela é vítima. Ela aciona o poder público, tem os órgãos. E por que eles fazem isso? Porque tem um negócio nos Estados Unidos chamado Constituição, que tem aqui também, é igual, só que a Constituição é diferente.
E o respeito à Constituição é diferente. E quem demonstra o respeito diferente lá é a Suprema Corte. Então, se eles querem mudar alguma coisa, é no campo das decisões judiciais. Eles não mudam o campo assumindo funções que não são deles. Eles não fazem o que não pertence a eles na missão constitucional. Aqui, na nossa Constituição de interpretação gelatinosa, aqui na nossa Constituição alexandriana, toffoliana, gilmarziana, carminiana, cada um tem o seu, mendonciana, você escolhe. Diniana, zaniana, escolhe o nome aí. Nós temos 11 interpretadores da Constituição, mas assim, se você der a eles os 10 mandamentos, cada um escreve um diferente. Cada um escreve um diferente. Não sai um só. Só que só tem uma tábua, aliás, duas, com os 10 mandamentos. Só tem uma Constituição brasileira, só tem uma Constituição americana, só tem uma Constituição alemã, só tem uma Constituição no Zimbábue, só tem uma Constituição no Togo. E no Brasil, a gente resolveu que a nossa Constituição vale para todo mundo. 213 milhões de habitantes, menos para 11. Então, você tem uma Constituição que é interpretada para 213 milhões de habitantes, tem uma Constituição interpretada para 11. Então, quando eles são os beneficiários ou os atacados, eles querem ter uma estrutura institucional desenhada para eles, como se eles estivessem comprando uma casa com um arquiteto renomado. Mas não é. A arquitetura constitucional não comporta visões brutalista, neoclássica, modernista. Eu quero uma bay window. Não existe isso. Você não pode botar uma bay window na Constituição brasileira. Aí eles botam bay window. Então eles fazem uma coluna jônica, depois eles botam uns vidros e uns concretos armados. Essa é a Constituição deles. E sempre apresentada com aquela pompa e aquela arrogância dos discursos que eles fazem quando vão nos eventos, falando como se estivessem defendendo em mármore os princípios constitucionais. Eles defendem alguns princípios constitucionais, sem dúvida nenhuma. Agora, quando convém, metem na justiça na norma constitucional, coisas que são arrepiantes no cinema e, na realidade, assustadoras. Assustadoras. Então você se indispõe com o ministro do Supremo, está frito. Uma revista fez uma reportagem fazendo referência a um material da Polícia Federal dizendo que um determinado personagem se encaixava no perfil do Dias Toffoli, e aí o Alexandre de Moraes mandou censurar a revista. Não pode publicar, para depois dizer que podia publicar. Mas não pode publicar. Como assim censura? Abraçada pela Constituição, que não permite a censura? Como é que pode um troço desse? Aí alguém fala mal do Supremo Tribunal Federal, isso é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Alguém fala mal de um juiz da Suprema Corte Brasileira, é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Como é que uma reportagem sobre um juiz da Suprema Corte Brasileira pode ser uma agressão ao Supremo Tribunal Federal? Como é que uma reportagem sobre a Dilma podia ser um ataque à presidência da República? Como é que uma reportagem falando mal do Jair Bolsonaro podia ser um ataque à presidência da República? Como é que uma reportagem falando do Lula pode ser um ataque à presidência da República? Então, as reportagens que saíram sobre essa Acadêmicos de Niterói foi um ataque à presidência da República. Porque, afinal, a imprensa inteira registrou e falou em campanha antecipada. Então, foi um ataque à presidência da República. Por que o Lula não mandou censurar todas as reportagens e empastelar os jornais e revistas e televisões e rádios e fechar tudo e caçar todas as concessões e o diabo? Pela lógica alexandriana, toffoliana, isso é possível, porque a revista em questão ela foi censurada. Mas não foi só a revista que foi censurada. Pessoas passaram a usar tornozeleira,
pessoas ficaram com bens indisponíveis, pessoas foram chamadas às falas, pessoas receberam medidas cautelares, porque todo mundo se encaixava no critério de agressão à Suprema Corte. Então, o que agride mais a Suprema Corte? Um contrato de 130 milhões de reais, uma operação imobiliária exótica, fechada com o mesmo banqueiro que contratou a pessoa por 130 milhões de reais, ou as críticas ao Supremo Tribunal Federal? O que agride mais o Supremo Tribunal Federal? As dúvidas que o comportamento de pessoas ligadas ao Supremo e do Supremo geram, como os atos do Dias Toffoli enquanto foi relator do caso Master e quando presidia o Supremo e determinou de ofício a abertura de um inquérito e escolheu o juiz. O princípio do juiz natural não existe, a história do sorteio não existe, ouvir o Ministério Público não existe. E dane-se, se uma pessoa faz uma licitação e esquece de pequenos detalhes, toma um processo, probidade, o diabo e tal. Quer dizer, e os pequenos detalhes do processo, no caso do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes e tal. Então, quando vem a Ordem dos Advogados do Brasil e diz, escuta, fecha esse negócio, já são 7 anos, eles vão deixar isso aberto, por quê? Para ter um poder sobre a sociedade num inquérito que agora, faz tanto tempo que está aberto, discutir as razões da abertura pode parecer exótico, já está aberto, então a qualquer hora pode dar uma canetada, como deu em cima do presidente da Unafisco, e assim nós vamos ficar até quando? Isto é um regime de exceção. Talvez não um regime, mas isso é uma atitude de exceção, que parte do tribunal, que é o principal alvo no regime de exceção. O principal alvo do regime de exceção é a justiça, é o acesso da justiça, as pessoas à justiça, ao devido processo. Agora, quando a instituição que tem que zelar pelo devido processo fica devendo o devido processo, alguma coisa está errada. E não se pode questionar. Quando alguém questiona, como fez o presidente da Unafisco, a medida, ele é chamado a depor, tem alguma coisa muito esquisita. Então, se a gente olha na Suprema Corte Americana, que os caras, o nosso funcionamento é muito inspirado no funcionamento da Suprema Corte, no funcionamento da Suprema Corte, não na Constituição americana, naturalmente, mas no funcionamento da Suprema Corte. Inclusive a composição, inclusive o modo de composição, com pequenas diferenças. O presidente indica, o Senado sabatina e pronto, eternidade. A nossa eternidade aqui acaba aos 75, lá a eternidade é eternidade mesmo, enquanto bater bem. Em alguns casos, a pessoa pode parar de bater bem antes dos 75. Aqui fica, lá cai. Mas o fato é, lá eles não ousam. Veja, quando houve a invasão do Capitólio, a Suprema Corte não fez nada. A única coisa que ela teve que foi discutir se o presidente Trump podia ou não ser julgado por aquelas ações e tal. O resto correu na justiça comum. Por que pessoas comuns, fazendo arruaça e agredindo um poder, como é o caso do Capitólio, são julgadas na justiça comum? Aqui nós já tivemos casos de agressão, né, de depredação que foram julgadas na justiça comum. Não tem um deputado, um senador envolvido no 8 de janeiro e aquilo ficou no Supremo Tribunal Federal. Igual o negócio das fake news. Não era um caso para ser julgado pela justiça comum. Olha, se houver uma acusação contra o Alexandre de Moraes, contra o Dias Toffoli, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, sim, a Constituição prevê que eles têm foro para prerrogativa de função. Mas os agressores, supostos agressores aos ministros, ameaças, eles não têm foro para prerrogativa de função. Um ou outro personagem até tinha, um deputado aqui ou ali, mas os empresários, as pessoas comuns, as pessoas do 8 de janeiro, tinham que ter sido julgadas pela justiça comum.
mas eles queriam dar o exemplo. Que exemplo eles estão dando? O exemplo de desrespeito pelo devido processo, até então instituído. Que a gente pode pegar os casos que aconteceram no próprio Supremo Tribunal Federal, acabei de citar, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Todos vítimas de agressão inaceitável, como são inaceitáveis as agressões ao Dias Toffoli, ao Alexandre de Moraes e qualquer ministro da Suprema Corte. Nós devemos zelar pela integridade física e institucional do Supremo Tribunal Federal. Física dos ministros e institucional do Supremo Tribunal Federal. Qualquer ataque à Suprema Corte tem que ser rechaçada na forma da lei, na forma da Constituição. Qualquer ataque ou ameaça a um integrante de um poder constituído, assim como as pessoas comuns, mas é um integrante do poder constituído, tem que ser investigada e se o Supremo Tribunal Federal não reconhece no Ministério Público competência para fazer esse trabalho junto com a Polícia Federal, então vamos discutir o Ministério Público. Olha, o Ministério Público está com um problema lá, a gente tem que rever. Mas se não é o caso, como assim assumir as funções do outro? Que, aliás, é uma arte desse Supremo. Assumir as funções do outro, assumir as funções do Congresso, assumir as funções do Executivo, assumir as funções do Ministério Público. Tem algo muito torto e é preciso discutir isso, porque não é aceitável deixar as coisas como elas estão. Cabe ao Supremo Tribunal Federal um exercício de autocontenção, porque não dá para criar um Supremo do Supremo, não dá para criar um Supremo do Supremo do Supremo, e sempre em algum momento a gente vai ter que ter autocontenção. Não há outra alternativa. Não dá para a gente resolver tudo porque vamos fazer impeachment então do Alexandre de Moraes, então vamos fazer impeachment do Dias Toffoli. Isso é ridículo, porque o problema não são as pessoas. O problema é uma leitura que tem que ser inaceitável. Só que o Supremo Tribunal Federal, quando foi discutir o inquérito do fim do mundo, que é esse inquérito das fake news, eles concordaram com a decisão de apartar o Ministério Público. O Ministério Público foi escanteado e aceitaram na discussão do plenário. Então tem uma coisa torta em curso, que o Conselho da Ordem dos Advogados, depois de ficar quieto há muito tempo, está pedindo para mudar. Vamos ver se vai mudar. Depende do Alexandre de Moraes, depende do Dias Toffoli, depende dos caras lá, porque não tem como mandar parar. Não há a menor chance de mandar parar. Aí tem que funcionar a autocontenção. Não sei se você concorda ou discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.